Quando Lívia Mendes descobriu que estava trabalhando com um Andrade, ela deveria ter saído correndo. Mas aqueles olhos cinzentos não tinham nada de inimigo. E o jeito como ele olhava para ela, como se ela fosse a única pessoa no mundo. Pena que o mundo deles estava construído sobre 15 anos de ódio. O sistema de segurança do escritório era para impedir invasões. Aparentemente, ninguém tinha avisado isso a Lívia Mendes. Ela estava de pé na sala de reuniões do 12º andar, às 6h15 da manhã de uma segunda-feira, olhando para as plantas arquitetônicas espalhadas pela mesa como se fossem evidências de um crime. E talvez fossem, porque aquelas plantas eram dela, do projeto que ela tinha passado 3 meses desenvolvendo, do empreendimento que seria o maior lançamento imobiliário de Florianópolis na década, e estavam na mesa de outra pessoa. Posso ajudar? Lívia virou tão rápido que quase derrubou o café que segurava. Um homem estava parado na porta, alto, ombros largos sob uma camisa social cinza perfeitamente passada. Cabelo escuro um pouco longo demais para ser completamente profissional, caindo ligeiramente sobre a testa. E olhos cinzentos, como nuvem de tempestade. E naquele exato momento, furiosos. Eu ia perguntar a mesma coisa. Lívia disse mantendo a voz firme mesmo que o coração estivesse disparado. Não de medo, de raiva pura. Já que essas são minhas plantas. O homem entrou na sala com passos medidos. Suas plantas? Ele repetiu, e havia algo perigoso na voz. Estranho, porque essa reunião é sobre o projeto Horizonte, e eu sou o engenheiro responsável. Lívia piscou. Projeto Horizonte? Não. Ela tinha sido contratada pela empresa neutra Torres em Associados para desenvolver um empreendimento residencial de luxo. Um projeto anônimo. Nenhum cliente tinha sido revelado. Ela pensou que era estranho, mas o pagamento era bom demais para recusar. E agora? Você é o engenheiro estrutural? Ela perguntou devagar. Vinícius Andrade. Ele estendeu a mão, mas era mais um desafio que uma cortesia. E você? O sobrenome dela queimou na garganta. Lívia Mendes. Filha de Roberto Mendes. A família que destruiu os Andrade. A família que ele provavelmente odiava com cada fibra do ser. Mas ela não tinha escolha. Se ela recuasse agora, perderia o projeto. E ela tinha trabalhado duro demais para deixar um Andrade tomar o que era dela. Lívia, ela disse, ignorando a mão dele. Lívia Mendes. O efeito foi imediato. Vinícius congelou. A mão estendida caiu para o lado. E aqueles olhos cinzentos se estreitaram numa expressão que era parte choque, parte fúria. 5 segundos de silêncio. 10. Nenhum dos dois se mexeu. Mendes. Ele repetiu. E o nome soou como veneno na boca dele. Andrade. Ela devolveu no mesmo tom. Eles se encararam através da mesa. As plantas entre eles, de repente, pareciam um campo de batalha. Território disputado por 2 famílias que passaram 15 anos se destruindo. Então, Vinícius disse finalmente. E sua voz estava gelada agora, controlada. Parece que temos um problema. Concordo. Você está no meu projeto. Seu projeto? Ele riu, mas não tinha humor nenhum no som. Eu fui contratado há 4 meses. Trabalhei nos cálculos estruturais, nas fundações, na viabilidade técnica. Essa reunião é para integrar o projeto arquitetônico ao que eu já desenvolvi. Lívia apertou os dedos ao redor da xícara de café. Ninguém me avisou que haveria um engenheiro já envolvido. E ninguém me avisou que contratariam uma Mendes para fazer a parte que eu não posso fazer. E o que é isso? Projetar algo bonito ao invés de apenas funcional. Projetar algo que não desabe. Ele rebateu. O que sua família claramente não sabe fazer direito. A raiva explodiu tão rápida que Lívia não conseguiu conter. Não ouse. Ela sibilou. Não ouse falar da minha família quando a minha o quê? Vinícius se inclinou sobre a mesa invadindo o espaço dela. Quando meu pai foi acusado de algo que ele não fez, quando sua família arruinou nossa reputação com mentiras. Mentiras? 3 pessoas morreram. E meu pai não teve nada a ver com isso. Eles estavam quase gritando agora, rostos a centímetros um do outro, respirações rápidas e raivosas. E foi então que Lívia percebeu. Ele cheirava a café fresco e algo amadeirado, e os olhos dele, de perto, não eram apenas cinza. Tinham pequenos pontos de azul, como o oceano na tempestade. Ela recuou antes que pudesse fazer algo idiota, como notar que ele era absurdamente bonito quando estava com raiva. Não importa, ela disse, forçando a voz a ficar estável. O passado é passado,
Temos um projeto para terminar. Você acha mesmo que podemos trabalhar juntos? Não temos escolha. Lívia apontou para os contratos na mesa. Ambos assinamos com Torres em Associados. Quebrar agora significa multa de R$300 mil cada. Vinícius ficou quieto. Ela viu o momento que ele chegou à mesma conclusão que ela. Estavam presos. 3 meses. Ele disse finalmente. O projeto precisa estar pronto em 3 meses para a aprovação da prefeitura. Depois disso, nunca mais precisamos nos ver. Perfeito. Reuniões às segundas e quintas, 7 da manhã. Concordo. E deixa uma coisa clara. Vinícius pegou uma das plantas dela e estudou com olhos críticos. Eu não vou facilitar para você por causa de quem seu pai é. Se o projeto arquitetônico não se encaixar na minha estrutura, você vai ter que refazer, quantas vezes for necessário. Bom. Lívia sorriu, mas não tinha calor nenhum na expressão. Porque eu não vou comprometer minha visão arquitetônica por causa de limitações de engenharia. Se sua estrutura não suportar meu design, você quem vai ter que inovar. Eles se encararam de novo. E Lívia percebeu, com um aperto estranho no estômago, que aquilo ia ser um pesadelo. 3 meses trabalhando com um Andrade. 3 meses olhando para aqueles olhos cinzentos e lembrando-se de que ela deveria odiá-lo. 3 meses tentando ignorar o fato de que, mesmo com toda a raiva, toda a história, toda a lógica dizendo que ele era o inimigo, algo nela tinha reconhecido algo nele. E isso era perigoso. Vinícius saiu da sala sem se despedir. Lívia ficou sozinha com as plantas, e uma sensação incômoda de que sua vida tinha acabado de complicar de formas que ela nem conseguia imaginar ainda. Do lado de fora do prédio, Vinícius encostou-se na parede e deixou a respiração sair lenta. Lívia Mendes. De todas as pessoas no mundo, tinha que ser uma Mendes. E pior, ela era deslumbrante. Cabelo castanho escuro preso num rabo de cavalo severo. Olhos cor-de-mel que brilhavam com inteligência e fogo. A maneira como ela tinha se recusado a recuar, como tinha encarado ele de frente, mesmo sendo pelo menos 15 centímetros mais baixa. Ele deveria estar pensando em como a família dela destruiu a dele. Como o pai dela tinha apontado o dedo para o pai de Vinícius e condenado ele sem provas. Como os Mendes ficaram com tudo enquanto os Andrade perderam tudo. Em vez disso, ele estava pensando em como os olhos dela tinham se estreitado quando ela estava com raiva. E como uma parte traidora dele tinha querido ver aqueles olhos brilharem com algo além de fúria. Idiota! Ele murmurou para si mesmo. Mas quando pegou o celular para ligar para o pai e avisar sobre o problema, Vinícius hesitou. Porque contar para o pai significaria uma guerra. Significaria que Marcelo Andrade interviria, tentaria tirar Lívia do projeto, causaria um escândalo. E por algum motivo que Vinícius não queria examinar muito de perto, a ideia de não ver Lívia Mendes de novo incomodava mais do que deveria. Então ele guardou o telefone e decidiu. Ele aguentaria 3 meses, trabalharia com ela profissionalmente. E depois disso, voltaria à vida normal. Simples, claro, totalmente sob controle. Spoiler, não estava nada sob controle. Trabalhar com o inimigo? Péssima ideia. Sentir algo pelo inimigo? Pior ainda. Se você está achando que isso vai dar muito errado, deixa seu like e comenta. Você conseguiria trabalhar com alguém da família rival? A gente quer saber. Quinta-feira, 7h03 da manhã. Lívia chegou ao escritório com 3 minutos de atraso, esperando que Vinícius fizesse algum comentário sarcástico sobre pontualidade. Em vez disso, ele estava debruçado sobre a mesa, tão focado nas plantas que nem percebeu ela entrar. Havia papéis espalhados por toda parte, cálculos rabiscados à mão. Uma xícara de café pela metade esquecida ao lado do cotovelo. E ele estava mordendo o lábio inferior enquanto pensava. Lívia forçou o olhar para longe antes que ele a pegasse olhando. Bom dia, ela disse, e a voz saiu mais rouca que o pretendido. Vinícius ergueu os olhos. Por um segundo, apenas um segundo, algo passou pelo rosto dele. Algo suave, quase contente. Mas então a máscara voltou. Você está atrasada. 3 minutos. Pontualidade é respeito. E chegar meia hora mais cedo para se exibir é insegurança. Ela retrucou, largando a bolsa na cadeira. Vinícius abriu a boca, fechou, e então, para surpresa absoluta de Lívia, ele sorriu. Só um pouquinho, só o canto da boca. Touché. Eles trabalharam em silêncio pelas próximas 2 horas. Lívia ajustando o projeto arquitetônico para se adequar às restrições estruturais.
Vinícius recalculando pontos de carga quando ela mudava a disposição de paredes. Deveria ser impossível. Duas pessoas de famílias inimigas, forçadas a colaborar. Cada palavra uma potencial faísca para explodir tudo. Mas estranhamente, funcionava. Quando Lívia sugeria mover uma coluna para abrir o espaço da sala, Vinícius apenas calculava se era viável. Quando ele dizia que determinada parede precisava ser estrutural, ela redesenhava ao invés de discutir. Não era amizade. Estava longe disso. Mas era respeito profissional. Às 9h15, Vinícius se levantou para buscar mais café. Você quer? Ele perguntou, e a oferta parecia tão inesperada que Lívia hesitou. Sim, obrigada. Ele voltou com 2 copos. Colocou um na frente dela. Sem açúcar, leite no ponto. Ele disse. Você tomou assim na segunda. Ele tinha notado. Tinha prestado atenção em como ela tomava café. Lívia olhou para o copo como se fosse uma bomba armada. Obrigada. Ela repetiu, sem saber o que mais dizer. Eles beberam em silêncio desconfortável. Então, Vinícius começou. Já que vamos estar presos um ao outro por 3 meses, talvez devêssemos estabelecer algumas regras básicas. Além de não se matar, ele quase sorriu de novo. Quase. Regra 1. O que acontece nessa sala, fica nessa sala. Nem eu conto para meu pai, nem você conta para o seu. Lívia considerou. Seu pai ficaria furioso se soubesse que ela estava trabalhando com um Andrade. Tentaria tirar ela do projeto. Causaria um escândalo. Concordo. Regra 2. Desacordos profissionais são profissionais. Nada de ataques pessoais ou familiares. Você quem começou com aquilo de... Eu sei. Vinícius interrompeu. E foi imaturo. Então, regra 2. Profissionalismo. Lívia assentiu lentamente. E regra 3. Regra 3. Vinícius a encarou. Quando isso terminar, nós voltamos a ser estranhos. Sem contato. Sem... nada. Essa trégua é temporária. A palavra trégua doeu mais do que deveria. Porque parecia reconhecer que, sem toda a história familiar, sem todo o ódio herdado, eles poderiam ter sido... algo. Mas não eram. Não podiam ser. Trégua temporária. Lívia concordou. 3 meses. Eles apertaram as mãos. Formal. Profissional. E Lívia tentou ignorar a eletricidade que correu pelo braço quando a mão de Vinícius envolveu a dela. Forte, calejada, quente. Ela puxou a mão rápido demais. Ele percebeu. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, mas ele não comentou. As semanas começaram a passar num padrão estranho. Segunda e quinta, 7 da manhã. Eles se encontravam no escritório e trabalhavam até o meio-dia. Às vezes em silêncio. Às vezes discutindo acaloradamente sobre detalhes técnicos. Mas sempre, sempre, voltando ao trabalho. Lívia começou a aprender as maneiras de Vinícius. Como ele tamborilavava os dedos na mesa quando estava pensando. Como ele passava a mão pelo cabelo quando estava frustrado. Como ele ficava quieto, perigosamente quieto, quando estava prestes a discordar de algo. E ela começou a notar outras coisas também. Como ele sempre chegava com café extra, mesmo que nunca oferecesse diretamente. Simplesmente deixava um copo perto dela. Como ele ajustava os cálculos para acomodar as visões arquitetônicas dela sempre que possível, ao invés de exigir que ela mudasse tudo. Como, quando ela estava frustrada, ele não tentava resolver, apenas esperava. Dava espaço. E a pior parte, Vinícius era brilhante. As soluções estruturais dele eram criativas, inovadoras. Ele pensava em 3 dimensões de maneiras que a maioria dos engenheiros não conseguia. E quando ele explicava algo, havia paixão genuína na voz. Lívia se pegou olhando demais, prestando atenção demais, pensando nele quando não deveria. Na quinta-feira da 3ª semana, algo mudou. Eles estavam discutindo sobre o terraço do último andar. Lívia queria um jardim suspenso extenso. Vinícius estava preocupado com o peso. Não vai funcionar, ele disse pela 5ª vez. O peso da terra molhada mais as plantas, mais as pessoas vai exceder a capacidade de carga. Então aumente a capacidade de carga. Não é assim que funciona. Não posso simplesmente... Pode. Lívia interrompeu virando o laptop dela. Olha, e se adicionarmos pilares extras aqui e aqui? Ela apontou na tela. Distribuição de peso melhor. Vinícius se aproximou para ver melhor. Ficou ao lado dela, próximo demais. Ela podia sentir o calor dele. Ele estudou o desenho por um longo momento. Isso poderia funcionar, ele admitiu relutantemente.
Mas os pilares teriam que ser dessa espessura. Ele tocou a tela, o braço roçando no dela. Nenhum dos dois se afastou. Tudo bem. Lívia sussurrou. Podemos fazer os pilares ficarem bonitos. Revestir com madeira, transformar em elementos arquitetônicos. E aqui, Vinícius apontou outra área. Precisaríamos de reforço. Mas você está certa. Funcionaria. Eles viraram ao mesmo tempo. E de repente estavam muito perto. Perto demais. Lívia podia ver as pequenas manchas azuis nos olhos dele. Podia contar os fios de barba mal feita no queixo. Podia sentir a respiração dele. Lívia, Vinícius disse. E havia algo estranho na voz. Algo tenso. A gente deveria... Ela começou, mas não sabia como terminar a frase. Deveria o quê? Se afastar. Ignorar o que estava acontecendo. Fingir que não havia nada ali. Mas havia. Tinha algo ali. Algo que crescia cada vez que eles se encontravam. Algo perigoso e inevitável e completamente impossível. O celular de Vinícius tocou, quebrando o momento. Ele recuou rapidamente, atendendo sem olhar quem era. Alô? Pausa. Sim, pai. Estou trabalhando. Não, nada importante. Eu ligo depois. Ele desligou e evitou o olhar dela. Eu preciso ir. Ele disse abruptamente. Podemos continuar segunda. Claro. Vinícius começou a juntar as coisas, rápido, desajeitado. Tão diferente da eficiência usual dele. Na porta, ele parou. Lívia? A ideia dos pilares extras. Foi muito boa. Você tem talento. E então ele se foi, deixando Lívia sozinha com um estômago revirado e o conhecimento terrível de que ela estava começando a ver Vinícius Andrade não como um inimigo, mas como um homem. E não apenas qualquer homem. Como alguém que ela poderia... Não. Isso não podia acontecer. Não com ele. Não com um Andrade. Mas enquanto guardava suas próprias coisas, Lívia percebeu que estava sorrindo. Um sorriso pequeno, secreto. E essa era a coisa mais perigosa de todas. Do outro lado da cidade, Vinícius estava sentado no carro, testa encostada no volante. Aquele momento. Aquele maldito momento quando ele esteve tão perto dela que poderia ter... O quê? Beijado ela. Uma Mendes? A filha do homem que destruiu tudo? Mas quando Lívia olhava para ele daquele jeito, com aqueles olhos cor-de-mel brilhando de inteligência e desafio, ele esquecia. Esquecia tudo. Esquecia 15 anos de ódio. Esquecia que ela deveria ser o inimigo. Via apenas ela. Lívia. Brilhante e obstinada e tão apaixonada por arquitetura que ela brilhava quando falava sobre projetos. E isso era um problema. Porque em menos de um mês, ela tinha se tornado a melhor parte dos dias dele. E ele não fazia a menor ideia do que fazer com isso. Semana 5. Eles estavam na fase final do projeto estrutural. Tudo estava funcionando. A arquitetura e a engenharia tinham se fundido num design que era tanto bonito quanto funcional. E Lívia estava começando a odiar o fato de que, em algumas semanas, ela nunca mais veria Vinícius. Quinta-feira chegou diferente. Lívia tinha sido convidada para um evento de networking promovido pela Associação de Arquitetos. Coquetel em um restaurante elegante, contatos importantes. O tipo de evento que ela normalmente evitava, mas seu pai tinha insistido. Você precisa ser vista, Roberto Mendes tinha dito. Precisa construir relacionamentos na indústria. Então ali estava ela, num vestido azul marinho, salto alto desconfortável, sorrindo para pessoas que ela mal conhecia. E tentando não procurar por cabelo escuro e olhos cinzentos numa multidão onde ele não deveria estar. Mas então ela o viu. Vinícius. Do outro lado do salão, conversando com um homem mais velho. Ele estava de terno, sem gravata, o cabelo penteado para trás de um jeito que fazia ele parecer mais velho, mais sério, mais bonito. Lívia virou rapidamente antes que ele a visse. Seu coração estava disparado. Por quê? Porque ele estava aqui? Ou porque uma parte traidora dela ficou feliz em vê-lo? Ela passou a próxima meia hora evitando aquele lado do salão, conversando com pessoas aleatórias sobre projetos aleatórios, bebendo vinho branco que ela nem gostava. E então uma voz feminina gritou do outro lado da sala. Vinícius, você está lindo! Lívia não queria olhar, não queria saber, mas olhou. Uma mulher loira tinha se jogado nos braços de Vinícius. Linda, toda sorrisos. Ele a abraçou de volta, sorrindo de um jeito que Lívia nunca tinha visto. Caloroso, genuíno,
Feliz. Fernanda. Ela ouviu ele dizer. Quanto tempo? Muito tempo. A mulher riu. Você sumiu. Nem responde minhas mensagens. Desculpa. Trabalho está louco. Sempre a mesma desculpa. Fernanda provocou. Mas era carinhoso. Familiar. Você me deve um jantar. Quem sabe sábado? Vinícius hesitou. E naquele momento, seus olhos varreram o salão. Encontraram Lívia. Ela virou imediatamente, rosto queimando. Por quê? Por que ela se importava se ele estava flertando com alguém? Não era nada dela. Ele não era nada dela. Mas o aperto no peito dela dizia outra coisa. Lívia! Uma voz chamou. Ricardo, um arquiteto conhecido. Você está sozinha? Por enquanto, ela forçou um sorriso. Perfeito. Ricardo se aproximou mais que o necessário. Eu estava querendo conversar com você sobre uma possível colaboração. Talvez possamos discutir em um jantar? Ele estava flertando, descaradamente. E normalmente Lívia teria declinado educadamente. Mas ela podia sentir olhos cinzentos nela, observando. Então, ao invés disso, adoraria. Ela disse, sorrindo mais brilhante que o normal. Que dia funciona para você? Do outro lado do salão, Vinícius apertou o copo com força suficiente que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele deveria estar feliz. Lívia estava ocupada com outro cara. Isso significava que ele podia parar de pensar nela. Parar de ver aquele rosto dela toda vez que fechava os olhos. Parar de imaginar como seria tocar ela, beijar ela, conhecer ela, além das paredes daquele escritório. Mas em vez de alívio, ele sentiu algo queimar no peito. Algo feio e possessivo e completamente irracional. Vinícius? Fernanda estava dizendo. Você está bem? Ótimo. Ele mentiu. Desculpa. Trabalho na cabeça. Sempre trabalho. Fernanda suspirou. Então, sábado. Na verdade, Vinícius disse, ainda olhando para Lívia. Para o cara se inclinando perto demais. Para o sorriso falso dela. Eu não posso. Estou ocupado. Fernanda seguiu o olhar dele. Ah, ela disse. Entendimento na voz. Quem é ela? Ninguém. Vinícius. Eu te conheço há 10 anos. Você está praticamente perfurando ela com os olhos. Quem? É. Ela. Ninguém importante. Ele repetiu, mais firme dessa vez. Mas suas pernas já estavam se movendo, atravessando o salão, em direção a Lívia e aquele idiota sorridente. Lívia estava rindo de algo que Ricardo tinha dito quando sentiu uma presença. Vinícius. Ele estava ali, parado a meio metro dela. E estava com raiva. Com licença, ele disse para Ricardo, mas estava olhando para Lívia. Preciso roubar ela por um minuto. Assunto de trabalho. Nós não temos nenhum. Agora, Vinícius interrompeu, e havia algo na voz dele. Algo que fez o estômago de Lívia revirar. Ela se desculpou com Ricardo e seguiu Vinícius até o terraço externo. Vazio. Só eles dois e a noite fresca de Florianópolis. O que você pensa que está fazendo? Lívia sibilou assim que ficaram sozinhos. Eu ia perguntar o mesmo. Me tirando de uma conversa? Sendo grosseiro com... Você estava flertando com ele. As palavras caíram como pedras entre eles. Lívia piscou. E o que isso tem a ver com você? Nada. Vinícius disse. Mas sua mandíbula estava tensa. Absolutamente nada. Mas ele é um idiota notório. Todo mundo sabe. Ele usa mulheres e joga fora. E você acha que eu não posso me cuidar sozinha? Não é isso. Então o que é? Lívia avançou, invadindo o espaço dele dessa vez. Por que você se importa com quem eu flerteio? Você estava lá dentro todo sorridente com aquela loira. Fernanda é amiga de infância. E daí? Lívia estava quase gritando agora. Você não tem direito de vir aqui me julgar. Nós somos colegas de trabalho. Temporários. Você mesmo disse. Quando o projeto acabar, nós voltamos a ser estranhos. Lembra? Eu sei o que eu disse. Então por que você está aqui? Vinícius a encarou. E Lívia viu o momento que ele decidiu. O momento que a verdade escapou antes dele poder prender. Porque eu não quero ver você com ele. Ele disse, voz rouca. Porque quando eu vi ele perto de você, tocando você, eu quis quebrar alguma coisa. E eu sei que não tenho direito. Eu sei que isso é loucura. Mas é a verdade. O mundo parou. Lívia não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Vinícius. E antes que você diga qualquer coisa, ele continuou rapidamente. Eu sei. Eu sei que nossa família se odeiam. Eu sei que isso nunca pode ir a lugar nenhum.
Eu sei que em algumas semanas nós vamos nos despedir e nunca mais nos ver. Mas por esse minuto, só esse minuto, eu preciso ser honesto. Ele se aproximou, devagar, como se estivesse dando a ela tempo para se afastar. Lívia não se afastou. Eu penso em você, Vinícius confessou. O tempo todo. Quando acordo, quando vou dormir, durante reuniões, no trânsito. Você está sempre na minha cabeça. E eu não sei como fazer parar. Por que você quer que pare? A pergunta saiu num sussurro, vulnerável. Vinícius fechou os olhos. Porque você é uma Mendes, e eu sou um Andrade, e essa história, ela não termina bem. Nunca poderia terminar bem. Não. Lívia concordou suavemente. Não poderia. Eles ficaram ali, no terraço frio, com a festa acontecendo dentro. Tão perto. Tão impossível. Nós deveríamos voltar. Vinícius disse eventualmente. Deveríamos. Nenhum dos dois se mexeu. Lívia. Ele disse o nome dela como uma oração. Se as coisas fossem diferentes. Se nossas famílias fossem diferentes. Mas não são. Não são. Ele concordou. E então, porque o universo era cruel, porque algumas coisas são tão inevitáveis quanto a gravidade, Vinícius se inclinou. Apenas 1 centímetro. Testando. E Lívia não se afastou. Não se afastou quando ele se inclinou mais. Não se afastou quando sentiu a respiração dele no rosto. Não se afastou quando a porta do terraço se abriu com um estrondo. Eles saltaram para lados opostos como adolescentes pegos fazendo algo proibido. Ricardo estava ali. Lívia, você está bem? Pensei que tinha ouvido gritos. Estou ótima, ela disse rápido demais. Só discutindo detalhes do projeto. Ricardo olhou entre eles com suspeita óbvia. Tudo bem então. Volte quando puder. Eu estarei lá dentro. Quando ficaram sozinhos de novo, a magia tinha quebrado. A realidade tinha voltado. Eu vou embora. Lívia disse sem olhar para Vinícius. Isso foi um erro. Lívia, espera. Não. Ela cortou, finalmente encontrando os olhos dele. Você estava certo. Isso não pode acontecer. Segunda-feira voltamos a ser profissionais. E quando o projeto terminar, voltamos a ser estranhos. Como deveria ser. Ela voltou para dentro antes que ele pudesse responder. Antes que ela pudesse mudar de ideia. Antes que pudesse fazer a coisa mais idiota da vida dela e beijar Vinícius Andrade. Porque ela queria. Deus, como ela queria. E essa era exatamente a razão pela qual ela não podia. Vinícius ficou no terraço por mais 20 minutos. Deixando o frio acalmar o sangue dele. Deixando a realidade afundar de volta. Ele quase tinha beijado ela. E pior, ela quase tinha deixado. Isso tinha que parar. Agora. Antes que machucasse ambos. Antes que destruísse mais do que apenas 2 corações. Porque famílias como a deles não perdoavam. E amores como esse, eles não sobreviviam ao mundo real. Mas enquanto dirigia para casa aquela noite, Vinícius não conseguiu parar de pensar em como Lívia tinha olhado para ele. Como ela tinha ficado ali, tão perto, tão vulnerável. E como, por alguns segundos, ele tinha acreditado que talvez, só talvez, impossível, não significasse a mesma coisa que nunca. Quando você sabe que algo é errado, mas o coração não liga, é exatamente aí que a gente está. Se você está torcendo para esses dois, ou está gritando para eles acordarem, curte e comenta. Qual você acha que é a história real por trás da briga das famílias? Segunda-feira chegou pesada. Lívia considerou não ir. Considerou mandar um e-mail dizendo que estava doente. Considerou desistir do projeto completamente e lidar com a multa de R$300 mil, porque pelo menos não teria que olhar para aqueles olhos cinzentos de novo. Mas ela foi. Porque Lívia Mendes não fugia de nada. Vinícius já estava lá quando ela chegou. Mas algo estava diferente. Ele estava rígido, formal. Voltou a ser o homem frio da primeira segunda-feira. Bom dia. Ele disse sem sorrir. Bom dia. Eles trabalharam em silêncio. Não o silêncio confortável das últimas semanas, mas o silêncio tenso, desconfortável, cheio de coisas não ditas. Às 9, Lívia não aguentou mais. Vinícius. Sobre quinta-feira. Não precisamos falar sobre isso. Ele interrompeu, ainda sem olhar para ela. Foi um momento de fraqueza. Minha culpa. Não vai se repetir. As palavras eram como facadas. Clínicas. Frias. Certo? Lívia disse suavemente. Claro. Momento de fraqueza. Eles voltaram ao trabalho. Mas a magia tinha quebrado.
O que era colaboração tinha virado apenas trabalho. Na quinta-feira, Lívia chegou determinada a ser profissional, fria, indiferente. Mas Vinícius trouxe o café dela, sem açúcar, leite no ponto, exatamente como ela gostava, e deixou ao lado dela sem uma palavra. E Lívia se viu com lágrimas nos olhos por um gesto tão pequeno. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou de repente. Fazendo o quê? Agindo como se quinta-feira nunca tivesse acontecido. Como se você nunca tivesse dito aquelas coisas. Vinícius finalmente olhou para ela. E havia dor ali. Dor bruta e real. Porque é mais fácil. Ele admitiu. Porque fingir que não significa nada é melhor que admitir que significa tudo. Vinícius, mas você quer a verdade? Ele se levantou abruptamente. A verdade é que eu acordo pensando em você. Vou dormir pensando em você. Passo os dias entre nossas reuniões contando as horas até ver você de novo. E eu odeio isso. Odeio porque você deveria ser o inimigo. Odeio porque eu prometi ao meu pai que nunca trairia a família. Odeio porque isso vai acabar mal. Mas eu não consigo parar. Lívia levantou também. Você acha que é só você? Você acha que eu não sinto a mesma coisa? Que eu não passo as noites inteiras acordada me odiando por querer algo que não posso ter? Então o que fazemos? Não sei. Lívia confessou. Porque terminar o projeto e nunca mais nos ver deveria ser a resposta. Mas a ideia de fazer isso dói mais do que deveria. Eles se encararam através da mesa. Todo o peso de 15 anos de história familiar entre eles. Eu descobri algo. Vinícius disse de repente. Sobre o acidente. Sobre o que realmente aconteceu naquele edifício. Lívia congelou. O quê? Eu encontrei os relatórios originais. Os da perícia independente, não os que foram para o processo. E Lívia, meu pai não foi responsável. Houve sabotagem. Alguém cortou vigas de sustentação deliberadamente. A investigação encontrou marcas de serra, sinais claros de vandalismo estrutural. O chão parecia estar se movendo sob os pés de Lívia. Isso não pode estar certo, meu pai disse. Ele jurou que seu pai foi negligente. E meu pai jurou que não foi. Vinícius se aproximou. Mas ninguém quis ouvir. Porque os Mendes tinham mais poder, mais influência. Então eles moldaram a narrativa. Não. Lívia balançou a cabeça. Meu pai não mentiria sobre algo assim. 3 pessoas morreram. Eu sei. E quem quer que tenha sabotado aquele edifício é responsável. Mas não foi meu pai. Vinícius puxou documentos da pasta dele. Olha, lê você mesma. Lívia pegou os papéis com mãos tremendo. Leu, releu. Marcas consistentes com serra elétrica. Cortes deliberados. Sinais óbvios de sabotagem intencional. Isso não prova que seu pai é inocente, ela disse. Mas a voz estava sem convicção. Ele poderia ter... Lívia. Vinícius pegou os ombros dela gentilmente. Por favor, apenas considera. Considera a possibilidade de que nossos pais estão errados. De que há mais nessa história. De que talvez toda essa raiva, todo esse ódio, foi construído sobre mentiras. Ela queria acreditar. Queria desesperadamente acreditar que não havia uma razão real para eles não poderem estar juntos. Que era tudo um erro trágico. Que eles podiam... O celular dela tocou. Pai. Lívia atendeu automaticamente. Alô? Lívia. A voz de Roberto Mendes estava tensa. Onde você está? Em casa. Por quê? Eu acabei de receber uma ligação da Torres em Associados. Disseram que você está trabalhando com um Andrade. Isso é verdade? O sangue de Lívia gelou. Alguém tinha contado. Alguém tinha visto eles juntos no evento. Pai, eu posso explicar. Você vem para casa. Agora. Nós vamos conversar sobre isso. Ele desligou. Lívia ficou ali parada, telefone ainda na mão, sentindo o mundo desabar. Eles sabem. Ela sussurrou. Meu pai também. Vinícius disse olhando para o próprio celular onde mensagens furiosas chegavam uma atrás da outra. Parece que alguém no evento de quinta-feira nos reconheceu. E contou. O que fazemos? Vinícius fechou os olhos. Você vai para sua família, eu vou para a minha. E nós continuamos como planejado. Terminamos o projeto, e depois disso nós nunca mais nos vemos. Lívia terminou, e as palavras eram cinzas na boca dela. Lívia. Vinícius pegou o rosto dela entre as mãos. O primeiro toque de verdade entre eles. Suave. Desesperado. Se houvesse um jeito... Mas não há. Ela disse, lágrimas finalmente caindo. Não há como fazer isso funcionar.
Nossos pais nunca vão permitir. Nossas famílias nunca vão aceitar. E eu não posso escolher entre você e tudo que eu conheço. Eu sei. Ele encostou a testa na dela. Eu sei. E eu não posso pedir isso de você. Eles ficaram assim por um longo momento, segurando um ao outro, memorizando o contato. Porque ambos sabiam. Essa era a última vez. Eu preciso ir, Lívia disse eventualmente. Eu também. Mas nenhum dos dois se mexeu. Nenhum dos dois queria ser o primeiro a soltar. Finalmente, foi Lívia quem recuou. Se em outro universo, ela sussurrou. Se em outra vida, você acha que poderíamos ter funcionado? Vinícius sorriu, mas era triste. Tão triste. Em outra vida, eu teria me apaixonado por você no primeiro dia. Ele admitiu. E passaria o resto da vida provando que você tomou a decisão certa. Não faça isso. Lívia soluçou. Não faça eu me arrepender ainda mais. Ela agarrou as coisas dela e correu. Correu antes que pudesse mudar de ideia. Antes que pudesse fazer algo idiota como escolher ele ao invés da família. Porque no final, havia uma escolha. E ela tinha sido forçada a fazê-la. Vinícius ficou sozinho no escritório por horas. Olhando para os projetos espalhados. Para o café frio de Lívia. Para os últimos 3 meses da vida dele. Os melhores 3 meses da vida dele. E agora tinha acabado. Quando chegou em casa, o pai estava esperando. É verdade? Marcelo Andrade perguntou. Você estava trabalhando com uma Mendes? Sim. E você não achou importante me contar? Eu sabia o que você ia dizer. Vinícius respondeu cansado. Sabia que ia me fazer desistir. E eu precisava desse projeto, pai. Precisava desse dinheiro. Precisava provar que posso reconstruir o que foi perdido. Trabalhando com a família que nos destruiu? Marcelo estava incrédulo. Como você pode sequer pensar? Eles não nos destruíram. Vinícius explodiu. Quem quer que tenha sabotado aquele edifício nos destruiu. E eu vou descobrir quem foi. Vou limpar nosso nome. Mas eu não vou continuar culpando pessoas inocentes só porque é mais fácil que enfrentar a verdade. Pessoas inocentes? Roberto Mendes apontou o dedo para mim. Ele me chamou de assassino. E ele estava errado. Vinícius jogou os relatórios na mesa. Lê. Vai. Lê e me diz que você era culpado. Marcelo pegou os papéis. Leu. E algo passou pelo rosto dele. Algo que parecia dor, alívio. De onde você tirou isso? Pesquisa, contatos, suborno quando necessário. Vinícius se sentou pesado. Eu passei 5 anos procurando a verdade, pai, e agora eu a tenho. Nós fomos culpados por algo que não fizemos. E quem quer que seja o verdadeiro responsável está livre lá fora. Marcelo ficou quieto por um longo tempo. A Mendes, ele disse eventualmente. Ela sabe disso? Mostrei hoje. E ela foi para a família. Assim como eu vim para a minha. Vinícius olhou para o pai. Porque no final, sangue vence tudo. Sempre vence. Mas enquanto dizia as palavras, Vinícius não acreditava nelas. Porque sangue era apenas sangue. E o que ele sentia por Lívia era tão real quanto qualquer coisa que ele já tinha conhecido. Mas real não era suficiente. Não contra 15 anos de ódio. Não contra famílias decididas a permanecer inimigas. Lívia chegou na casa dos pais com o estômago embrulhado. Roberto Mendes estava no escritório. Patrícia, sua mãe, estava sentada no sofá. Ambos pareciam furiosos. Senta. Roberto ordenou. Lívia sentou. É verdade. Patrícia perguntou. Você está trabalhando com Vinícius Andrade? Estou. Era um projeto neutro. Eu não sabia no início. E quando descobriu, por que não saiu? Porque teria custado 300 mil reais. Lívia disse firmemente. E por que eu não ia deixar um Andrade me tirar de um projeto que era meu por direito? Seu por direito? Roberto riu sem humor. Você não entende, Lívia. Essas pessoas são perigosas. Marcelo Andrade é um mentiroso, um criminoso. 3 pessoas morreram por causa da negligência dele. Os relatórios dizem. Eu não quero ouvir sobre relatórios. Roberto bateu a mão na mesa. Eu estava lá. Eu vi o que aconteceu. Vi aquele edifício desabar porque aquele homem cortou custos, ignorou protocolos de segurança. E se você estiver errado? Lívia perguntou suavemente. O silêncio foi ensurdecedor. O que você disse? Roberto perguntou, voz perigosamente baixa. E se houver mais nessa história? Lívia pressionou. E se alguém sabotou aquele edifício e deixou os Andrade levarem a culpa? Você está defendendo eles? Patrícia se levantou chocada.
Depois de tudo que essa família passou, depois de anos vendo seu pai sofrer com as acusações, com os processos, não estou defendendo, Lívia disse. Estou questionando, porque vocês sempre me ensinaram a buscar a verdade, não a versão mais conveniente dela. Roberto estudou a filha por um longo momento. Você está envolvida com ele. Não foi uma pergunta. Foi uma acusação. Não. Não minta para mim. Não estou mentindo. Lívia estava de pé agora também. Nós trabalhamos juntos. Isso é tudo. E em 2 semanas o projeto estará terminado e eu nunca mais vou vê-lo. Está satisfeito? Não, Roberto disse. Porque até você dizer essas palavras, vi em seu rosto. Você sente algo por ele. E isso, Lívia, é traição. Traição a esta família. Traição a tudo que nós representamos. Eu não escolhi sentir o que sinto. As palavras saíram antes que ela pudesse prendê-las. E o dano estava feito. Patrícia cobriu a boca com a mão, olhos arregalados de choque. Roberto ficou muito quieto, muito calmo. Sai da minha casa, ele disse suavemente. Pai, sai, e não volte até estar pronta para escolher. Essa família, ou ele, mas não os dois, nunca os dois. Lívia olhou entre os pais, viu a dor ali, mas também viu a inflexibilidade. A recusa de sequer considerar que pudessem estar errados. Vocês não podem me fazer escolher assim. Nós já fizemos. Patrícia disse, lágrimas nos olhos. E a escolha é sua. Mas escolhe rápido. Porque quanto mais você demora, mais claro fica qual é a sua resposta. Lívia agarrou a bolsa e saiu. Dirigiu sem destino por horas, chorando, gritando para o universo vazio do carro. Como isso tinha acontecido? Como em menos de 2 meses ela tinha passado de odiar Vinícius Andrade para estar disposta a perder tudo por ele? Seu celular tocou. Vinícius. Ela olhou para o nome na tela por um longo momento, então desligou sem atender. Porque responder significava fazer uma escolha. E Lívia ainda não estava pronta para essa escolha. Ainda não. Os próximos dias foram tortura. Segunda-feira, Lívia e Vinícius se encontraram no escritório como planejado. Mas era como trabalhar com um fantasma. Eles mal se olhavam. Falavam apenas o estritamente necessário. O projeto estava quase completo. Mais uma semana e estariam prontos para submeter para aprovação. E depois disso, nada. Na quinta-feira, Vinícius tentou falar. Lívia, nós precisamos conversar. Não precisamos. Precisamos sim. Sobre o que aconteceu. Sobre... Não há nada para falar. Lívia o cortou, voz fria. Você estava certo desde o início. Isso foi um erro. Nós somos de mundos diferentes. E quando isso terminar, voltamos para onde pertencemos. É isso que você quer. É o que tem que ser. Mas enquanto dizia as palavras, Lívia sentia o coração se estilhaçar. Porque não era o que ela queria. Não era nem perto do que ela queria. Ela queria acordar nos braços dele. Queria conhecer a família dele. Queria construir projetos juntos pelo resto da vida. Queria algo impossível. Na sexta-feira, o projeto estava finalizado. Perfeito. Pronto para submissão. Eles ficaram olhando para os desenhos finais em silêncio. É bonito, Vinícius disse eventualmente. O melhor trabalho que eu já fiz. O meu também. Lívia. Ele virou para ela. Se houvesse um jeito, qualquer jeito. Você... Não pergunte. Ela sussurrou. Não pergunte algo que você sabe que não posso responder. Vinícius assentiu, mas havia lágrimas nos olhos dele. Então é isso. Nós submetemos segunda, e depois nunca mais nos vemos. Nunca mais. Eles se encararam, e Lívia gravou cada detalhe. Os olhos cinzentos com pontos azuis, o jeito que o cabelo dele caía sobre a testa, a pequena cicatriz no queixo, a maneira como ele olhava para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa no mundo. Em outra vida, ela disse suavemente. Em outra vida, ele repetiu. E então ele se virou e saiu, sem olhar para trás. Porque se olhasse, ele voltaria. E se voltasse, nunca conseguiria partir de novo. Lívia ficou sozinha no escritório. Sentou no chão. E chorou. Chorou pela primeira vez em anos. Chorou por tudo que poderia ter sido. Por tudo que nunca seria. E pela escolha que ela sabia que teria que fazer. Família ou ele. Lealdade ou amor. Segurança ou felicidade. Não havia resposta certa. Apenas a menos errada. E Lívia ainda não sabia qual era. 2 semanas depois da submissão do projeto, Lívia estava sentada no apartamento vazio, olhando para o celular.
Nenhuma mensagem de Vinícius. Não que ela esperasse. Eles tinham concordado. Nada de contato. Era melhor assim. Limpo. Final. Mas saber que era a coisa certa não tornava menos doloroso. O projeto tinha sido aprovado pela prefeitura. Torres em Associados tinha mandado parabéns efusivos. O pagamento final tinha caído na conta dela. Deveria ser um momento de celebração, de realização. Sentia-se vazio. Lívia não tinha voltado para a casa dos pais. Patrícia ligava todo dia. Lívia nunca atendia. Mandava mensagens. Estou bem. Só preciso de tempo. Mas a verdade era que ela não sabia quanto tempo seria suficiente para perdoar o ultimato que eles tinham dado. Ela passou as semanas seguintes em autopiloto. Trabalhou em projetos menores, conheceu clientes, fez o que sempre fez, mas algo tinha mudado nela. Ou talvez algo tinha quebrado. À noite, ela se pegava revisando os desenhos do projeto Horizonte, vendo a assinatura de Vinícius ao lado da dela, lembrando como eles tinham trabalhado juntos, como, por alguns meses, ela tinha sido feliz. E então se odiava por ser tão fraca. 3 semanas, 4, 5. A vida continuou. Como sempre continua. Indiferente à dor humana. E então, numa quinta-feira à noite, Lívia estava saindo de uma reunião quando viu Vinícius, do outro lado da rua, entrando num restaurante com uma mulher. A mesma loira do evento, Fernanda. Eles estavam rindo. Ele segurava a porta para ela. Tocou o braço dela levemente ao passar. E algo dentro de Lívia se estilhaçou de novo. Ele tinha seguido em frente. Claro que tinha. Era o que eles combinaram. Era o certo a fazer. Mas ver era diferente de saber. Lívia virou e foi embora rápido, antes que ele pudesse vê-la. Antes que ela pudesse fazer uma cena. Antes que pudesse revelar o quão patética ela era. Ainda presa a algo que nunca foi real. Em casa, ela finalmente respondeu às mensagens da mãe. Podemos conversar? A resposta veio em menos de 5 minutos. Vem para casa, por favor. Lívia dirigiu até a casa dos pais pela primeira vez em quase 2 meses. Patrícia abriu a porta antes que ela pudesse tocar a campainha. Minha filha. Ela puxou Lívia num abraço apertado. Você está tão magra. Está comendo direito? Estou bem, mãe. Não está. Patrícia a segurou em distância de braço, estudando o rosto dela. Mas vai ficar. Vem. Fiz aquele bolo que você gosta. Roberto estava no escritório. Quando viu Lívia, algo passou pelo rosto dele. Alívio? Remorso? Oi, pai. Lívia. Eles ficaram ali, desconfortáveis. Anos de proximidade subitamente estranhos por algumas semanas de distância. Eu sinto muito, Roberto disse finalmente. Pelo ultimato. Não foi justo. Não foi. Lívia concordou. Mas eu estava com medo. Ele continuou. Medo de perder você. Medo de que aquela família te machucasse como machucaram a gente. Vinícius não é o pai dele. Eu sei. Roberto suspirou. E eu estive pensando sobre o que você disse. Sobre questionar a verdade ao invés de aceitar a versão conveniente. Lívia se sentou devagar. Pai, eu contratei investigadores para revisar o caso. E Lívia? Ele hesitou. Você estava certa. Houve sabotagem. A investigação original encontrou evidências, mas foram suprimidas. O mundo parou. Suprimidas? Por quem? Não sei. Mas estou tentando descobrir. Roberto passou a mão pelo cabelo. Se Marcelo Andrade foi inocente o tempo todo. Se eu o acusei injustamente. Meu Deus, o que eu fiz? Pai, você não sabia. Eu deveria ter procurado saber. Ele estava de pé agora, agitado. Eu estava tão certo, tão convicto de que tinha razão, que nunca questionei. Nunca procurei outras explicações. E por causa disso, destruí a vida de um homem inocente. Patrícia entrou na sala nesse momento, segurando uma bandeja com café e bolo. Mas parou ao ver a expressão de Roberto. O que aconteceu? Os Andrade, Roberto disse. Eles estavam dizendo a verdade. O tempo todo. Patrícia deixou a bandeja cair. O barulho de louça quebrando ecoou pela casa. Ninguém se mexeu. Não pode ser. Ela sussurrou. É. E eu preciso fazer o certo. Preciso limpar o nome deles. Publicamente. E Vinícius? Lívia perguntou, odiando como a voz dela tremeu ao dizer o nome. Roberto olhou para a filha. Você ainda sente algo por ele? Lívia não conseguiu mentir. Sim. Mesmo depois de tudo. Especialmente depois de tudo.
Ela admitiu. Porque agora eu sei. Nós sofremos pelos pecados de outras pessoas. Carregamos um ódio que nunca foi nosso. E quase destruímos algo real por causa de mentiras. Você o ama? A pergunta foi tão direta que Lívia perdeu o ar. Ela o amava? Pensou em Vinícius. Em como ele trazia café para ela toda manhã. Em como ele explicava coisas com paixão real. Em como ele tinha segurado o rosto dela no terraço e admitido que pensava nela o tempo todo. Em como ela se sentia viva quando estava com ele. Completa. Como se tivesse encontrado uma peça de si mesma que nem sabia que estava faltando. Sim, ela sussurrou. Eu o amo. Então vai. Roberto disse simplesmente. Vai atrás dele. E quando você conseguir trazê-lo aqui, eu vou me desculpar pessoalmente. Com ele e com o pai dele. Lívia olhou entre os pais. Vocês estão dizendo que eu tenho sua bênção? Estamos dizendo que queremos que você seja feliz. Patrícia disse limpando lágrimas. E se ele te faz feliz? Então, ele tem nossa bênção. Lívia abraçou os dois, chorando, rindo, sentindo pela primeira vez em semanas que talvez as coisas pudessem dar certo. Mas então lembrou. Vinícius com Fernanda. Vinícius seguindo em frente. Talvez ela tivesse a bênção da família agora. Mas talvez fosse tarde demais. Eu vi ele hoje. Ela admitiu. Com outra mulher. E você veio para cá ao invés de ir falar com ele? Roberto balançou a cabeça. Lívia, eu criei uma filha mais corajosa que isso. Mas e se ele não me quiser mais? Então pelo menos você vai saber. Patrícia disse gentilmente. Mas e se ele quiser? E se ele estiver tão miserável quanto você? E se ele estiver esperando por algum sinal de que é seguro tentar de novo? Lívia limpou o rosto. Vocês estão certos. Eu preciso tentar. Vai amanhã. Roberto disse. Mas antes, há algo que você precisa saber. Sobre quem realmente sabotou aquele edifício. Eu descobri quem foi. E Lívia, vai chocar você. Alguém sabotou aquele edifício. Alguém deixou os Andrade levarem a culpa. E agora, Roberto sabe quem. Se você tá com a gente até aqui, curte pra gente saber. E deixa nos comentários. Quem você acha que é o culpado? Lívia não dormiu a noite toda. As palavras do pai ecoavam na cabeça dela. Foi Patrícia. Não, não podia ser. Não podia ser sua própria mãe, mas Roberto tinha evidências, documentos, provas de que Patrícia Mendes, então gerente de projetos do edifício, tinha deliberadamente cortado custos em materiais de segurança. Tinha pressionado a equipe de construção a trabalhar mais rápido que o seguro. Tinha ignorado relatórios de problemas estruturais. E quando o edifício desabou, ela tinha empurrado toda a culpa para Marcelo Andrade. Por quê? Porque Marcelo tinha descoberto as irregularidades e ameaçado expor ela. E Patrícia tinha decidido que era mais fácil destruir a reputação dele do que admitir seus próprios erros. Eu confrontei ela. Roberto tinha dito, voz quebrada. Depois que você saiu ontem, confrontei com as evidências. E ela confessou. Disse que estava desesperada. Que os investidores estavam pressionando por lucros. Que ela tomou atalhos sem pensar nas consequências. E quando 3 pessoas morreram, Lívia tinha perguntado chocada. Ela entrou em pânico. E ao invés de assumir responsabilidade, ela construiu toda uma narrativa culpando os Andrade. E eu? Roberto cobriu o rosto. Eu acreditei nela. Cegamente. Porque era minha esposa. Porque nunca questionei. Agora, de manhã cedo, Lívia estava parada na frente do escritório onde Vinícius tinha sala própria. Era sexta-feira. Ele deveria estar lá. Mas cada passo parecia impossível. Porque o que ela ia dizer? Desculpa. Descobri que minha mãe destruiu sua família e eu também te amo. Podemos tentar de novo? A porta se abriu antes que ela pudesse tocar a campainha. Vinícius. Ele congelou ao vê-la. Lívia. Apenas seu nome. Mas a maneira como ele disse, cheio de surpresa e algo mais. Anseio. Oi. Ela disse desajeitada. Podemos conversar? Claro. Entra. O escritório era pequeno, mas bem organizado. Projetos nas paredes, uma mesa cheia de papéis. Uma foto emoldurada de um homem mais velho que devia ser o pai dele. Eles ficaram de pé, desconfortáveis. 2 estranhos que costumavam ser. O quê? Amigos? Colegas? Algo mais? Eu vi você ontem. Lívia começou. Com Fernanda. Vinícius piscou, surpreso. Você estava nos seguindo? Não.
Eu só estava saindo de uma reunião. E eu os vi. E eu... Ela respirou fundo. Eu achei que você tinha seguido em frente. Seguido em frente? Ele repetiu lentamente. Lívia, Fernanda é casada. Ela está grávida de 6 meses. Nós saímos para jantar porque ela queria me contar pessoalmente antes de anunciar publicamente. O alívio foi tão intenso que Lívia teve que se apoiar na mesa. Oh, você pensou que nós... Vinícius deixou escapar uma risada sem humor. Como eu poderia seguir em frente quando passo cada segundo de cada dia pensando em você? As palavras caíram entre eles como bombas. Vinícius. Não. Ele se aproximou. Deixa eu terminar. Porque eu ensaiei isso 1000 vezes. Eu passei 6 semanas tentando me convencer de que isso era o melhor. Que cortar contato era a coisa certa. Que com o tempo eu ia superar. Ele estava perto agora. Tão perto que Lívia podia sentir o calor dele. Mas eu não superei. Ele continuou. Não superou um pouco. Se alguma coisa piorou. Porque agora eu sei o que é te ter por perto. Sei como você franze o nariz quando está concentrada. Sei como você ri quando algo te surpreende. Sei como é trabalhar ao seu lado. Criar algo lindo juntos. E viver sem isso, viver sem você, é pior que qualquer coisa que nossas famílias possam fazer. Eu te amo. Lívia disse de repente. Vinícius congelou. O quê? Eu te amo. Ela repetiu, mais firme agora. Eu tentei não amar. Tentei lutar contra. Mas não dá. Eu te amo. E eu vim aqui porque preciso que você saiba. Mesmo que seja tarde demais. Mesmo que você tenha seguido em frente. Mesmo que... Ele a beijou. Finalmente. Finalmente a beijou. E foi tudo. Tudo que ela tinha imaginado, e mais. Os lábios dele eram suaves, mas insistentes. Uma mão foi para a nuca dela, dedos emaranhados no cabelo. A outra na cintura, puxando-a mais perto. Lívia derreteu nele. Mãos no peito dele, sentindo o coração batendo selvagem. Abrindo a boca quando ele aprofundou o beijo. Perdendo-se completamente no sabor dele, no calor dele, no jeito que ele segurava ela como se ela fosse preciosa. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Eu também te amo. Vinícius sussurrou contra os lábios dela. Tenho amado desde aquela primeira manhã quando você apareceu no escritório. Toda fogo e determinação. Tenho amado cada dia desde então. E vou amar você até o dia que eu morrer. Lívia chorou. Feliz. Finalmente feliz. Nossas famílias. Nós vamos descobrir. Vinícius prometeu. Juntos. Eu não me importo se temos que brigar com o mundo inteiro. Eu não vou te perder de novo. Há algo que você precisa saber. Lívia disse. Sobre quem realmente causou o acidente. Ela contou tudo. Sobre a investigação de Roberto. Sobre a confissão de Patrícia. Sobre como anos de ódio foram construídos sobre a tentativa de uma mulher de esconder sua própria culpa. Vinícius ficou quieto por um longo tempo quando ela terminou. Sua mãe. Ele disse finalmente. Sim. E seu pai sabe? Sabe. E ele quer se desculpar. Publicamente. Limpar o nome da sua família. E você? Vinícius segurou o rosto dela gentilmente. Como você se sente sobre tudo isso? Com raiva. Traída. Magoada. Lívia admitiu. Mas também aliviada. Porque agora nós sabemos a verdade. E talvez, finalmente, nossas famílias possam deixar o passado ir. Ou talvez não. Vinícius disse realisticamente. Talvez meu pai nunca perdoe. Talvez sua família nunca aceite. Talvez nós tenhamos que escolher entre eles e nós. E se tivermos que escolher? Vinícius a puxou para um abraço apertado. Então eu escolho você. Sempre vou escolher você. Eles ficaram assim por um longo tempo. Apenas segurando um ao outro. Finalmente juntos. Finalmente livres. Mas então o telefone de Lívia tocou. Pai. Ela atendeu. Pressentimento ruim se formando. Lívia. Algo aconteceu. Roberto disse rapidamente. Patrícia. Ela foi presa. A polícia veio. Há uma investigação formal agora. E a mídia? A mídia já está na porta de casa. Isso vai estar em todos os jornais amanhã. Lívia olhou para Vinícius. O escândalo está vazando. Ele assentiu. Mandíbula tensa. Então vamos enfrentar. Juntos. Eles foram para a casa dos Mendes encontrar uma multidão de repórteres. Câmeras. Microfones empurrados nos rostos deles. Senhorita Mendes, é verdade que sua mãe foi responsável pelo desabamento? Como você se sente sabendo que sua família destruiu os Andrade injustamente?
Você está envolvida com Vinícius Andrade? Isso não é conflito de interesse? Vinícius apertou a mão dela. Firme. Constante. Dentro da casa, Roberto estava no telefone com advogados. Quando viu Lívia e Vinícius juntos, ele desligou. Vocês dois, ele disse. Não era uma pergunta. Sim, Lívia respondeu. Nós dois. Roberto estudou Vinícius por um longo momento. Então estendeu a mão. Sinto muito, ele disse simplesmente. Por tudo. Por não questionar. Por acusar seu pai. Por quase destruir você e minha filha. Vinícius hesitou. Então apertou a mão. Obrigado. Mas quem realmente precisa ouvir isso é meu pai. Eu sei. E vou falar com ele. Mas primeiro... Roberto olhou entre eles. Vocês têm certeza disso? Juntos? Vai ser difícil. A mídia vai ser brutal. Ambas as famílias vão enfrentar escrutínio. E as pessoas vão ter opiniões. Eu tenho certeza, Lívia disse. Eu também, Vinícius adicionou. Roberto assentiu lentamente. Então vocês têm minha bênção e meu apoio. Vamos enfrentar isso. Todos nós. Como deveríamos ter feito 15 anos atrás. Mas a porta da frente explodiu aberta antes que alguém pudesse responder. Marcelo Andrade estava ali, furioso, olhos fixos em Roberto. Você, ele cuspiu. Você finalmente admite? Depois de 15 anos? Eu admito. Roberto disse calmamente. E me desculpo, sinceramente. Sua família merecia melhor. Desculpas não devolvem os anos que eu perdi. Não devolvem a reputação. Não. Pai, Vinícius interrompeu. Para. Marcelo virou para o filho. E viu Vinícius segurando a mão de Lívia. Viu como eles estavam próximos, unidos. Não, Marcelo disse percebendo. Não, você não pode estar com ela. Estou, Vinícius disse firmemente. E eu a amo. E nada que você disser vai mudar isso. Ela é uma Mendes. Ela é Lívia. E ela não tem culpa pelos pecados da mãe. Assim como eu não tenho culpa por nada que você fez ou não fez. Pai e filho se encararam. Anos de dor entre eles. Anos de luta. De sobrevivência. Por favor, Vinícius disse mais suavemente. Por favor, não me faça escolher entre você e ela. Porque se você fizer, eu vou escolher ela. E vou passar o resto da minha vida lamentando ter perdido meu pai. Mas vou fazer. Marcelo ficou quieto, olhando entre o filho e Lívia. Entre passado e futuro. Ela te faz feliz? Ele perguntou finalmente. Mais feliz do que eu já fui. E se as pessoas, se elas julgarem, se usarem isso contra você, então que julguem. Vinícius disse simplesmente. Eu não vou viver minha vida baseado no medo do que outros pensam. Marcelo assentiu lentamente. E então, para surpresa de todos, ele caminhou até Roberto e estendeu a mão. Paz? Ele ofereceu. Não pelo passado, mas pelo futuro, pelos nossos filhos. Roberto pegou a mão, lágrimas nos olhos. Paz. O escândalo explodiu nos próximos dias. Patrícia Mendes foi formalmente acusada de negligência criminal e obstrução da justiça. Os jornais não tiveram piedade. Mentiras que duraram 15 anos, dizia uma manchete. Como a elite de Floripa destruiu uma família inocente, dizia outra. E no meio de tudo, fotos de Lívia e Vinícius juntos. Romance proibido no meio do escândalo. Os tabloides gritavam. Amor entre as ruínas de uma rixa familiar. Foi horrível, invasivo, impiedoso, mas também libertador. Porque não havia mais segredos, não havia mais mentiras. Tudo estava no aberto agora. E Lívia e Vinícius podiam finalmente ser vistos juntos publicamente. Roberto e Marcelo apareceram numa entrevista coletiva conjunta. Apresentaram as evidências. Pediram desculpas públicas. Anunciaram que estavam trabalhando juntos para garantir que algo assim nunca acontecesse de novo. Foi um momento histórico. Duas famílias inimigas se unindo, admitindo erros, escolhendo paz sobre vingança. Mas nem tudo foi fácil. Havia investidores que queriam distância dos Mendes agora que o escândalo tinha estourado. Havia clientes que cancelaram contratos. Havia amigos que subitamente ficaram indisponíveis. A empresa de Roberto perdeu 40% do valor em 2 semanas. E Lívia viu o pai envelhecer 10 anos em dias. Eu mereço isso, ele disse numa noite sentado no escritório vazio. Toda parte disso. Você não sabia. Lívia tentou consolá-lo. Eu deveria ter sabido. Deveria ter questionado. E agora? Agora posso perder tudo. Lívia olhou ao redor do escritório, para os prêmios nas paredes,
para as fotos de projetos passados, para tudo que o pai tinha construído em 30 anos de carreira, e tomou uma decisão. Você não vai perder tudo, ela disse, porque eu vou te ajudar a reconstruir. Lívia, você não precisa. Preciso sim, porque você é meu pai, e porque você está fazendo o certo agora, e porque famílias protegem famílias. Ela passou as próximas semanas trabalhando incansavelmente, conversou com cada cliente, apresentou novos projetos, garantiu que a empresa Mendes não era definida pelos erros do passado, mas pelo compromisso com o futuro. E Vinícius estava ao lado dela em cada passo. Quando ela tinha uma apresentação importante, ele estava na plateia. Quando ela ficava até tarde no escritório, ele trazia comida. Quando ela duvidava de si mesma, ele lembrava-a de quão incrível ela era. Você não precisa fazer isso, ela disse uma noite. Não precisa ficar tão envolvido na minha família. Não depois de tudo que fizeram com a sua. Sua família é minha família agora. Vinícius disse simplesmente. E nós cuidamos uns dos outros. Mas então veio a noite que mudou tudo. Lívia estava trabalhando tarde quando o alarme disparou. Fumaça vinha do andar de baixo. Fogo. Ela correu para as escadas, mas as chamas já tinham se espalhado. Não havia saída. Lívia correu para o telefone, ligando para os bombeiros com mãos tremendo. Depois ligou para Vinícius. Incêndio. Ela tossia. No escritório. Eu estou presa. Estou indo. Ele disse imediatamente. Fica longe das janelas. Cobre a boca. Eu já estou no carro. Vinícius, não. É perigoso. Você acha que eu vou deixar você morrer? Ele estava gritando agora, e ela podia ouvir o motor do carro rugindo. Aguenta aí, eu já estou chegando. Os próximos 15 minutos foram os mais longos da vida de Lívia. A fumaça ficava mais espessa, as chamas subiam. Ela se arrastou para o banheiro, molhando toalhas e cobrindo a boca. Pensou em Vinícius, em como eles tinham desperdiçado meses evitando o inevitável, em como ela queria mais tempo, mais manhãs acordando ao lado dele, mais projetos juntos, mais de tudo. E então ouviu. Lívia. Vinícius. Ele estava lá embaixo, no meio das chamas. Não suba. Ela gritou. É muito perigoso. Péssima hora para me dizer o que fazer. Ele gritou de volta, e ela podia ouvir ele subindo. Vinícius chegou ao 12º andar com o rosto preto de fuligem, tossindo, mas determinado. Ele pegou Lívia nos braços sem hesitação. Eu não vou te perder, ele disse. Nunca. Eles desceram juntos, Vinícius praticamente carregando ela. As escadas estavam cheias de fumaça. O calor era insuportável, mas ele não parou, não vacilou. Quando finalmente saíram, ambos caíram no chão, tossindo violentamente. Bombeiros correram para ajudar. Ambulâncias chegaram, mas Lívia apenas segurou Vinícius, apertado, desesperado. Você é um idiota, ela disse, chorando e rindo ao mesmo tempo. Você poderia ter morrido. Viver sem você seria pior. Ele disse simplesmente. Os investigadores determinaram que o incêndio foi criminoso. Alguém tinha colocado fogo propositalmente no escritório. Provavelmente alguém querendo sabotar a família Mendes de novo. Roberto ficou furioso. Marcelo também. Eles contrataram segurança privada. Instalaram novos sistemas de alarme em todas as propriedades. Mas o dano já estava feito. O escritório estava destruído. Anos de trabalho, de projetos, de memórias. Tudo perdido. Nós vamos reconstruir. Lívia disse naquela noite, sentada ao lado de Vinícius no hospital onde ambos estavam em observação por inalação de fumaça. Eu sei que vamos. Mas vai ser difícil, caro, demorado. Então vamos fazer juntos. Vinícius beijou a testa dela. Você, eu, nossas famílias. Todos trabalhando juntos. Uma parceria? Lívia perguntou. Mais que isso, Vinícius disse. Um futuro. Construído sobre verdade e confiança ao invés de mentiras e ódio. E naquele momento, cobertos de fuligem, exaustos, mas vivos, eles fizeram uma promessa. De reconstruir. Não apenas o escritório, mas tudo. As famílias, os nomes, o legado. Juntos. 6 meses depois. O novo escritório era uma colaboração. Mendes em Andrade Arquitetura e Engenharia. Um nome que teria sido impensável 1 ano atrás. Mas agora parecia certo. Lívia estava na cerimônia de inauguração, olhando ao redor com orgulho. Paredes de vidro. Design moderno. Espaço aberto promovendo colaboração. E no centro, uma placa memorial. Lembrando as 3 vítimas do desabamento 15 anos atrás.
prometendo que suas mortes nunca seriam esquecidas, que construir seguro sempre seria a prioridade número 1. É bonito. Uma voz disse atrás dela. Vinícius. Ele estava de terno, cabelo domado pela primeira vez em meses, mas os olhos ainda eram os mesmos. Cinza com pontos azuis, tempestade e mar. É perfeito. Ela corrigiu. Ele a puxou para um abraço, e Lívia fechou os olhos, absorvendo o momento. Eles tinham conseguido. Contra todas as probabilidades, contra todas as expectativas, tinham construído algo novo, algo melhor. A cerimônia estava cheia. Clientes, parceiros, família, amigos que tinham ficado ao lado deles durante o escândalo. Roberto fez um discurso emocionante sobre segundas chances e fazer o certo mesmo quando é difícil. Marcelo falou sobre perdão e seguir em frente. E então Vinícius subiu ao palco. Há um ano, ele começou. Eu odiava o nome Mendes, odiava tudo que ele representava. E então conheci Lívia. Ele sorriu, encontrando os olhos dela na multidão. E ela me ensinou que nomes não definem pessoas, que legados podem ser reconstruídos. E que amor é mais forte que ódio. Sempre foi. Sempre será. Aplausos ecoaram. Este escritório, Vinícius continuou, não é apenas sobre negócios. É sobre união. Sobre famílias que deveriam ser inimigas escolhendo ser parceiras. Sobre provar que é possível deixar o passado ir e abraçar o futuro. Mais aplausos. E falando em futuro, Vinícius desceu do palco. Caminhou direto até Lívia. Há algo que eu preciso perguntar. O coração de Lívia parou. Não. Ele não ia. Vinícius se ajoelhou. A multidão ficou em silêncio. Lívia Mendes. Ele disse, voz clara e firme. Você transformou meu mundo. Me ensinou que é possível amar o que você pensou que odiava. Me ensinou coragem. Me ensinou que alguns riscos valem a pena. Ele tirou uma caixinha do bolso. Então eu estou perguntando, você aceita passar o resto da sua vida provando que impossível é só uma palavra? Você aceita construir o futuro comigo? Lágrimas estavam caindo pelo rosto dela agora. Você aceita se casar comigo? Lívia não conseguiu falar. Só conseguiu assentir. Assentir e assentir e assentir. Sim. Ela finalmente conseguiu sussurrar. Sim, sim, sim. Vinícius deslizou o anel no dedo dela. Então a puxou para um beijo que foi tanto promessa quanto celebração. A multidão explodiu em aplausos e gritos. E ali, no meio do escritório que eles construíram juntos, cercados por famílias que deveriam ser inimigas mas escolheram ser aliadas, Lívia finalmente acreditou. Acreditou que histórias de amor proibido podiam ter finais felizes. Acreditou que 15 anos de ódio podiam ser apagados por um ano de amor. Acreditou que ela e Vinícius, eles iam conseguir. Porque já tinham sobrevivido ao pior. E agora, só restava o melhor. A casa na praia de Jurerê era exatamente como Lívia tinha sonhado. 2 andares. Janelas enormes com vista para o mar. Design moderno, mas acolhedor. E um jardim onde 2 crianças agora corriam, gritando de alegria. Felipe, Manuela, jantar! Lívia chamou da varanda. 2 pequenos furacões entraram correndo. Felipe, 4 anos, tinha os olhos cinzentos do pai. Manuela, 2 anos, tinha o cabelo escuro da mãe. Vinícius estava na cozinha, terminando o molho para a massa. Eles estavam comportados? Ele perguntou, beijando Lívia rapidamente. Comportados quanto um Mendes e um Andrade podem ser. Ela brincou. Então absolutamente impossíveis. Exatamente. Eles jantaram em família. Uma tradição de sexta à noite. Nada elaborado. Apenas massa, salada e muito amor. Depois do jantar, depois de colocar as crianças para dormir, Lívia e Vinícius sentaram na varanda. Vinho nas mãos. Oceano na frente. Vida que eles construíram ao redor. Você acredita? Lívia perguntou. Em tudo que aconteceu? Às vezes não. Vinícius admitiu. Às vezes acordo e preciso me convencer de que você é real. Que isso tudo é real. É real. Ela assegurou. Muito real. Mendes em Andrade tinha se tornado uma das empresas mais respeitadas de Florianópolis. Não apesar do escândalo, mas por causa dele. Porque eles tinham provado que era possível errar, admitir e fazer melhor. Patrícia tinha cumprido 3 anos de prisão. Tinha sido libertada recentemente, tentando reconstruir a vida. Lívia visitava quando podia. Perdão era um processo, não um momento. Roberto tinha se aposentado, passando a empresa para Lívia e Vinícius.
Marcelo trabalhava como consultor, compartilhando décadas de experiência com a nova geração. E as duas famílias? Elas se reuniam todo domingo. Jantar rotativo entre casas. Crianças correndo, adultos rindo. Histórias compartilhadas. Não era perfeito. Ainda havia tensão ocasional. Ainda havia feridas que não tinham curado completamente. Mas era família. Imperfeita, real, amada. Você sabe o que eu estava pensando? Vinícius disse de repente. Sobre aquele primeiro dia, quando eu vi você no escritório, e pensei que minha vida tinha acabado. E você estava certo, Lívia brincou. Sua vida velha tinha acabado, para dar espaço para uma nova. Ele concordou. Uma vida melhor. Com você, com nossos filhos, com tudo isso. Ele apontou para a casa. Para o jardim onde as crianças tinham deixado brinquedos espalhados. Para a vista do oceano que eles tinham acordado cada dia dos últimos 3 anos. Se eu pudesse voltar, Vinícius continuou. Voltar para aquele primeiro dia e mudar algo. Eu não mudaria nada. Porque cada dificuldade, cada lágrima, cada momento impossível, nos trouxe aqui. Você é piegas quando bebe vinho. Lívia provocou, mas estava chorando. E você é linda quando chora. Cala a boca e me beija. Então ele beijou. Como fazia todo dia. Como planejava fazer pelo resto da vida. E enquanto o sol se punha sobre Florianópolis, pintando o céu de laranja e rosa, duas famílias que deveriam ser inimigas mas escolheram ser uma estavam juntas. Crianças dormindo. Pais amando. Avós relaxando. Tios rindo. Todos juntos, sob um teto construído sobre verdade. Sobre perdão. Sobre a crença de que amor sempre, sempre vence o ódio. E que impossível. Impossível é só uma palavra que pessoas usam quando ainda não encontraram coragem suficiente para tentar. Fim. E é isso. Uma história de amor que deveria ser impossível, mas não foi. Se você chegou até aqui, você é incrível. Curte, comenta o que achou e compartilha com alguém que precisa acreditar em finais felizes. Até a próxima história.